paz do Senhor a todos que estão em casa, também a paz do Senhor a todos os pastores aqui na mesa. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ligue 0800. Esse telefone 0800 707 3076 é um telefone que a Igreja Cristã Maranata coloca à disposição de toda a população, seja no Brasil, seja no exterior, para atendimento. E 24 horas temos companheiros, pastores, que atendem todo aquele que ligar, né, necessitando de uma assistência, necessitando de uma oração. E nós vamos conversar aqui mais um pouco, contando algumas experiências de pessoas que ligaram. Né? Sempre lembrando que nós não vamos identificar as pessoas, até por respeito a cada pessoa, a individualidade das pessoas. Então, não vamos identificar, mas vamos contar as grandes bênçãos e a grande bênção que é o atendimento do 0800. Hoje eu estou aqui com o pastor Luiz Carlos, pastor João da Mata, pastor Alexandro e pastor Paulo. Nós vamos iniciar aqui com o pastor Luiz Carlos para contar uma experiência aí. A paz do Senhor a todos os pastores, aqueles que nos assistem. Hoje, logo após almoço, me ligou uma jovem senhora falando que Deus estava incomodando dela contar uma experiência que ela teve lá no começo da pandemia, que ela teve um problema de ansiedade e não estava conseguindo dormir. E ela sempre dormiu bem, nunca teve problema. E ela ligou para o 0800 e oramos por ela, e ali ela falou o seguinte: o pastor que atendeu falou, consulta a palavra para ver o que Deus vai falar contigo. E o Senhor falou que estaria dando a ela um sono tranquilo ali para ela. E ela recebeu aquela palavra, se quebrantou e tudo, e foi para o interior, né, passar a pandemia lá na casa dos pais, no sítio. Quando ela chegou lá, ela foi se deitar, orou ao Senhor e falou: Senhor, eu não quero depender de remédio para dormir. Eu sempre dormi bem. Eu sempre, só sabe disso. Isso aí não está em mim. E ela, depois que orou, ajoelhou ali na cama, orou e se deitou. E esqueceu de tomar o remédio. De manhã, quando ela acorda, já normalmente mais tarde do que ela acordava, ela falou o seguinte, que ela procurou assim e falou assim: esqueci de tomar o remédio. Mas como é que eu dormi? Aí ela lembrou daquilo que o Senhor havia falado na consulta, a palavra que ela mesma consultou. Amém. Que o Senhor daria um sono tranquilo a ela. Ela falou que desde aquele dia nunca mais ela teve insônia. Então foi uma bênção, né, que nós, né, recebemos hoje, a palavra dela, que ela falou que Deus vinha cobrando a ela. Isso tem 2 anos, foi 2020, né? Começou a pandemia. Então foi uma experiência assim gratificante para a gente, porque Deus falou com ela, né? E ela estava radiante por isso, pela bênção que Deus havia dado a ela. Pastor João da Mata, o pastor João da Mata estava conversando ainda há pouco sobre justamente essa questão, né? As pessoas hoje estão... Conta para nós aí qual é a grande preocupação das pessoas hoje. Né? Nós temos, todos os pastores, a mesma coisa, temos uma demanda muito grande de pessoas que têm sido afetadas na mente. A mídia, a rede social, às vezes até algum tipo de igreja, algum tipo de mensagem agressiva que leva a pessoa a ficar debilitada
espiritualmente, e isso afeta a mente e a pessoa arruma uma enfermidade que não tem, né? Agora, poucos dias não, o último plantão meu, que é sempre sexta-feira, uma pessoa ligou e falou, uma senhora, altas madrugadas, eu estou muito enfermo, eu estou mais perto de morrer do que de viver. Eu estou ligando para o senhor orar por mim, para eu morrer em paz. Aí eu abria para a gente trabalha com a Bíblia ali, né? É a nosso prumo, né? Gostou, senhor. Aí ela falou, eu falei assim, a senhora não tem doença, não. Eu não tenho doença? Não, a senhora não tem doença, a senhora não tem nada. A senhora está criando uma doença. Eu vou orar para Deus libertar a mente da senhora, que a senhora já vai dormir em paz aí, e eu te peço para depois a senhora ligar dando o retorno, mas aí já é para outro, né, que está lá, né? Então, essas pessoas estão sendo muito afetadas com respeito a muita informação, na verdade, né? E estão ficando debilitadas mentalmente. É uma situação. A famosa crise de ansiedade, né? Isso. E com isso as pessoas criam uma doença que não existe, né? Uma realidade que não existe. E então, o 0800, né? Todos os pastores são unânimes contando que a maior parte dos atendimentos são nesse sentido, né? Pastor Alexandro, sim, fale conosco aí, conta a experiência, e o pastor estava contando ainda há pouco. Fala para nós todos. Eu tenho tido a oportunidade de fazer parte deste projeto desde maio de 2021, quase 2 anos e meio. E sempre trabalho no período da madrugada, né? Após as 22 horas até o romper da manhã. E como o pastor João falou, é um período talvez mais crítico, onde as pessoas ali, elas muitas vezes não conseguindo ter com quem conversar, ou vítimas de ansiedade, de alguns problemas que não conseguiram solucionar durante o dia, encontraram no 0800 uma forma de buscar uma ajuda, um auxílio. E nós temos tido o privilégio de participar da história de muitas pessoas. Alguns nos acompanham, quando eu digo acompanham, é o trabalho que a nossa igreja realiza desde o seu início, e percebemos que houve uma evolução através dessa assistência que nós disponibilizamos a esses irmãos. Muitas vezes eu faço um atendimento e a resposta só vai chegar nos plantões da manhã e vice-versa. Mas o que nos chama a atenção é que percebemos que as pessoas, elas já conseguem enxergar dentro do 0800 um canal onde eles têm ali uma palavra de auxílio, um refúgio. E que chama também a atenção é que essas pessoas que são atendidas, elas têm indicado para outros, para familiares, para amigos. Semana passada, uma senhora falou assim, olha, a minha vizinha me viu chorando e me deu o número. Me deu o número para eu poder ligar. E nós atendemos ali, agradecemos a presença e sempre dizemos, qualquer hora vai ter alguém aqui. Até gostaria de dizer aos irmãos que muitas vezes os irmãos tentam entrar em contato conosco e reclamam, por que vocês não atendem? A demanda é muito grande. Então, uma vez que o pastor José da Mata, eu ou qualquer um outro está atendendo, a linha ela fica obstruída. E até pedimos desculpa porque às vezes precisamos ser mais objetivos para que possamos atender outras pessoas também. Então, como muitos entram sempre em contato, às vezes até mais de uma vez, os irmãos saibam que não há má vontade da nossa parte, muito pelo contrário. Tem havido um crescimento, pastor, muito grande. As pessoas elas têm procurado, têm encontrado esta ajuda, essa disponibilidade que a igreja está ofertando, e nós que trabalhamos, nós ficamos honrados, que fazemos por amor, vemos os resultados, os testemunhos, o retorno que tem sempre positivos. Gostaria que, se o senhor permite, num dado momento, mais de um ano atrás, uma mãe ligou muito preocupada porque o
o seu filho, já um rapaz, estava tendo uma crise, né, convulsão, não encontrava socorro, e eu na hora ali orientei ela, falei assim, olha, eu vou orar, Deus vai operar, a oração vai onde nós não podemos ir, a senhora ligou para cá porque a senhora crê que Deus vai dar uma bênção, mas eu falei assim, olha, precisa de uma intervenção, precisa de um socorro. Eu falei, pastor, mas eu não tenho como entrar em contato, eu não sei como é que eu faço. Aí eu pedi autorização a ela, entrei em contato com o sistema de saúde, dei o telefone, eles entraram em contato com ela, levaram a ambulância, socorreram, e depois ela ligou agradecendo, falou, vocês salvaram a vida do meu filho. Então, assim, o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Nós estamos ali sempre focados, temos as orientações da parte de Deus, daquilo que nós podemos ou não tratar, né? Não entramos em vida pessoal de ninguém, mas o conselho espiritual e aquilo que está dentro da nossa capacidade, que Deus, nós temos levado ao socorro dos nossos irmãos. Glória a Deus. O pastor Alexandre estava comentando antes, né, justamente sobre isso, de às vezes ele atende muito na madrugada, Sim. nas noites, e que às vezes uma pessoa liga 4, 5 Mais uma vezes. vez, sim. E falando isso que ele falou no início, né, que não há má vontade em atender, mas só para saber que às vezes está ocupando o lugar de alguém que está Sim. ali muito necessitado e não é má vontade. Alguém também falou aqui do atendimento semelhante de um bombeiro. Foi o pastor Luiz Carlos? Não foi o que havia comentado. É esse assunto, sim, né? Sim. Esse assunto que o atendimento médico. Isso. Amém. Pastor Paulo. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, os que estão nos ouvindo também. Pois é, pastores, nós temos recebido ali também muitas experiências maravilhosas para nós mesmos. Há uma reciprocidade grande, porque no atender as ovelhas, aos irmãos, aos amigos que ligam necessitados, nós acabamos entrando no assunto deles, no problema deles e vivendo com eles. E naquilo nos leva a orar veementemente por eles ali. E ao atender algumas pessoas, uma pessoa ela expressou a seguinte frase: olha, pastor, pelo atendimento que eu tenho recebido nessa ligação que eu tenho feito para aí, pela paciência que eu tenho recebido de vocês para comigo, altas horas da noite, eu quero dizer, eu adotei essa igreja como minha família. Glória a Deus. Eu durmo bem depois que eu faço essa ligação. E até ela expressou assim: pastor, eu não tenho incomodado, não. Não, minha irmã, pastores estão aqui para isso. É uma satisfação atender as ovelhas, é uma satisfação saber que a irmã tem se sentido bem. E ligue sempre que quiser. O importante é a irmã ter paz, ter bom sono. E a irmã tem vivido isso? Tem, pastor. Eu estou muito satisfeita e eu quero um dia ainda testemunhar mesmo de tudo isso que vocês têm feito por mim aí, pela minha família. Como também uma pessoa que veio a perder um familiar e ela estava triste. Por quê? Porque o familiar, na verdade, era um parente do esposo. E o esposo estava muito abatido. E ela encontrou esse número. E ela ligou para esse número, 0800. E ela foi muito bem atendida. A oração, a palavra lida. E ela colocou lá no Viva Voz, o esposo ouviu a oração, ouviu a palavra lida. Aquilo consolou o coração dele. Ele mudou de repente, dormiu bem. E ele mesmo reconheceu que foi a vontade de Deus que aconteceu na vida do familiar dele. Amém. Pastor Luiz Carlos, vamos ouvir mais uma experiência. Nós atendemos uma pessoa deficiente visual. Toda a família. É ele e a esposa. E
Nós começamos a conversar e tudo. Ele falou que estava desesperado, que era desviado da igreja. E nós começamos a conversar com ele para que ainda havia tempo dele voltar, né? E ali no final do atendimento ele chorou muito, nós oramos por ele e falamos, olha, como você está longe, ele estava em outro estado, nós vamos mandar um pastor daí do estado te dar assistência, ir na sua casa, né? Porque a família toda deve ser difícil. Esse pastor foi na casa dele, levou alguns irmãos, né? Fizeram ali uma pequena visita com os pastores ali e levou ele para a igreja. E ele ficou maravilhado. Passou até um áudio para a gente falando dessa experiência. Olha, eu passei, eu vivi a minha vida lá fora e tudo, mas agora eu não quero sair nunca mais. Eu quero a bênção de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na presença de Deus. E agradeceu, né, através dos áudios, a assistência que ele recebeu, que na verdade, às vezes a gente fica longe para resolver um problema. Mas igual o irmão ali falou, né, ele fez todo ali o entorno ali para socorrer aquela senhora, né? E muitas vezes nós fazemos isso também. E esse senhor foi na igreja, ele, a mulher, a filha, e está levando vários visitantes junto com ele para receber uma bênção e tem ficado na igreja. E pastor Luiz Carlos, assim, o grande propósito do 0800, um dos propósitos, né, do 0800 é justamente esse, dar um primeiro atendimento e depois encaminhar para uma igreja local. Né? Quando não tem igreja local, a continuidade fica com 0800. É claro que o 0800 vai dar uma atenção até a pessoa estar firme, mas o propósito é esse, a pessoa ir para uma igreja local que daí tem um atendimento mais intenso, mais personalizado. O pastor João da Mata também tinha de alguém que voltou aí. Né? Um senhor, um homem, já um jovem senhor, vamos dizer assim. Ele ligou e o 0800 ele serve como evangelização, serve como socorro muitas vezes, né? E a refrigério para a alma, em muitos casos. Esse homem estava em total desespero. Ele falou assim, pastor, eu sou um mendigo hoje, mas eu já fui nobre. Aí discorreu, falou, eu já fui muito nobre. Eu sou graduado, pós-graduado, ocupei cargos importantes em empresas grandes, falou o nome da empresa e tudo. Mas a maior nobreza da minha vida foi estar num púlpito dessa igreja. E ainda falou assim, de terno e gravata, falando do amor de Jesus. E eu não soube valorizar. A vaidade me derrubou. Você, possivelmente, ele não disse, mas assim, uma pessoa já bem conhecimento, né? E a vaidade entrou e ele disse isso, né, que talvez ele tenha colocado o seu próprio conhecimento à frente daquilo que é do Espírito Santo. E Deus o tirou. Ele disse isso. E eu, em vez de pedir perdão e ceder, não, eu resisti. E aí, eu vou para uma outra igreja. Aí foi para outra igreja, e da outra igreja foi para outra igreja, da outra igreja foi para o mundo, e para o mundo para lugares terríveis. E ele falou assim, possivelmente esse meu telefonema é o meu último contato com alguém, porque eu estou à beira da morte. O lugar que eu estou, aí escreveu o lugar, né? E aí o senhor deu uma revelação. O senhor deu uma revelação. Senão, você não está à beira da morte, você está à beira da vida. O Espírito Santo te retomou para você ligar e agora, em nome de Jesus, nós vamos repreender, pedir ao Senhor que repreenda esse espírito de morte que está falando em você. E você está liberto.
E mais alguma conversa, a palavra e tudo. Desligou, chorando, aí ele falou que não tinha mais jeito de falar. Eu não consigo mais falar. Chorando e desligou o telefone. Então, muitas vezes, o 0800 entra como um socorro da vida, né? E o que me maravilha, várias pessoas, eu já disse isso, foi o Espírito Santo que mandou você ligar para cá. Porque as pessoas às vezes ligam, para mim não tem mais jeito, eu já estou perdido. Não está perdido. O homem do socorro é o homem do cântaro, é o Espírito Santo, é o que tem a água da vida, esse é que mandou você ligar para cá. E você está liberto. Então é um trabalho, a palavra que eu tenho para dizer agora é edificante. Edificante, maravilhoso. Nós estamos encerrando hoje esse programa e vamos continuar na próxima semana, próxima segunda-feira, às 21 horas. E fica essa palavra que o pastor acabou de mencionar aqui, de uma pessoa que conheceu o Senhor, que se afastou. Nós pastores sabemos que para a pessoa cair em si é muito difícil, né? Pastor João da Mata, a gente vê que a pessoa reluta, daí às vezes tem vergonha, acha que vai ser acusado, que vai ser cobrado, e na verdade é o contrário. É só nós pegarmos ali a parábola do filho pródigo, né? Isso. O pai estava esperando. Ele estava esperando todos os dias. Então fica essa palavra para aqueles que tem alguém que está nessa situação, ou mesmo alguém que está ouvindo que está nessa situação, saiba que o 0800 também é um canal para poder conversar, pedir oração e saber que o Senhor aguarda de volta, né? E às vezes uma oração, como essa assistência, liberta e retira as acusações para que a pessoa tenha coragem, né, de voltar para o Senhor, né? Então não está à porta da morte, mas à porta da vida, né? A porta da palavra, vida, né, pastor? Então, encerramos hoje o 0800, lembrando que esse número está à disposição de todo aquele que necessita uma oração, um atendimento, e os irmãos da igreja que estão nos ouvindo saibam que podem indicar esse número para pessoas necessitadas. Que Amém. O Senhor abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.